Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do sistema de cartas consulta digitais do FCO. Isso só está sendo possível mediante a parceria realizada entre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com a SUDECO. Então esse serviço vai facilitar a vida de você, produtor rural, acessar os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, do FCO. Bem, antes de iniciarmos o tema do treinamento propriamente dito, gostaria de apresentar para vocês a programação anual de financiamento. Ela está disponível lá no site da SUDECO para download. Nela está contido todo o regramento, tudo aquilo que vocês vão precisar para poder preencher a carta consulta digital. Mas afinal, o que é a carta consulta? A carta consulta é esse formulário eletrônico, essa proposta que será preenchida para as operações acima de 500 mil para aqueles que estão interessados em obter financiamento com recursos do FCO. Quais são as vantagens? As vantagens são que esse serviço ele vem trazer mais transparência e agilidade no processo. Mais transparência no sentido de que quando você submete uma carta consulta ao sistema, você vai poder acompanhar todo o processo de análise até a liberação dos recursos. Vamos iniciar então o preenchimento de uma carta consulta. O primeiro passo é você ir até o site do gov.br, que é o site do governo federal, que você pode ir através do seu buscador, colocar gov.br e vai te levar até essa página do governo federal. Essa seria uma opção, ou ir até o site da SUDECO, que já existe aqui um link que vai te levar direto para essa página do governo federal, onde está hospedado o serviço do sistema de cartas consultas digitais do FCO. Mas antes, muito importante, você tem que entrar com o seu gov.br. O que seria? É o seu CPF e a sua senha. É aquele cadastro que é utilizado para a Carteira Nacional de Habilitação, do comprovante da vacina. Acredito que todos vocês já estejam cadastrados, mas caso não esteja, né, o cadastramento é muito simples. Vão pedir alguns dados pessoais de vocês vão fazer o cadastro, então vocês já vão estar habilitados para iniciar o preenchimento de uma carta. E o que precisa para poder iniciar o preenchimento? Você tem que encontrar o serviço dentro da página. Se você não acessou via o site da SUDECO, você tem que localizar aqui em o que você procura, o serviço. Então já existem algumas palavrinhas que estão indexadas. Por exemplo, você pode procurar por FCO Digital, por SUDECO, carta consulta, preencher carta, carta proposta. Existem já diversas palavrinhas que vão te levar até o serviço. Então, feito a busca com as palavrinhas-chave, o sistema vai te direcionar para essa página, a página de preencher carta consulta do Fundo Constitucional de Financiamento FCO. O que você precisa de fazer? Aqui tem algumas perguntinhas que pode te facilitar na hora do preenchimento da carta. Você vai clicar aqui no botão iniciar e o sistema vai te fazer uma pergunta. Você já possui uma carta? Essa é uma carta nova? Ou você quer dar continuidade, uma que você já iniciou o preenchimento, mas que por algum motivo você parou durante o processo de preenchimento e quer retomar? Mas vamos supor que é uma carta nova. Você vai vir aqui então e clicar em criar uma nova. Após clicar em criar uma nova, vai aparecer essa página aqui dos serviços. Pode ver aqui no alto que vai aparecer o seu nome, vai aparecer minhas solicitações, e aqui em minhas solicitações é que você vai poder fazer o acompanhamento daquela carta que você iniciou o preenchimento e gostaria de retomar. Aqui também minhas solicitações, onde você vai poder fazer o acompanhamento da proposta. Você vai clicar sobre o protocolo daquela carta que você já enviou e vai acompanhar se ela está em fase de análise na agência, se está em análise no CDE, se ela já está em fase de contratação. É por aqui, em minhas solicitações. Mas seguindo aqui numa carta nova, né, o preenchimento de uma carta nova, o que vocês precisam visualizar aqui em tela? É o número do protocolo, que ele vai aparecer logo embaixo. A partir do momento que você criar uma nova solicitação, você vai também estar criando um novo protocolo. Através desse protocolo, você vai também poder fazer esse acompanhamento junto ao agente financeiro. O primeiro ponto a se observar durante o preenchimento seriam os dados do responsável pelo preenchimento. Nome, e-mail, CPF já vão vir automaticamente lá do cadastro que vocês fizeram lá no gov.br. O telefone também vai vir, porém é um campo editável. Trocou o número, você pode alterar aqui no formulário, que é um campo editável. Depois vem uma pergunta, é consultor? No caso da carta
consulta que seja preenchida por um consultor, um agrônomo lá do sindicato rural, um extensionista, né? Isso pode ser realizado, né? A carta permite que seja preenchido por um terceiro, porém, um documento de envio obrigatório, quando marca que é um consultor, seria a declaração. Aqui eu deixei aqui um modelo simples, mas não existe um modelo padrão. O que tem que ocorrer aqui nesse caso é um vínculo entre a pessoa que está preenchendo com aquele beneficiário, aquele que vai se beneficiar com o recurso do FCO. Exemplo aqui, eu, fulano de tal, autorizo o agente, o consultor, a preencher em meu favor. Essa carta assinado e datado. Não há necessidade de reconhecimento de firma. Aqui também poderia ser o contrato de prestação de serviço, da assistência técnica com o produtor rural. Superada essa etapa, o que precisa ser preenchido aqui? Se for uma empresa que estiver preenchendo, o nome, a razão social dessa empresa, o CNPJ, o e-mail da empresa. E aqui embaixo, onde está a lupa, é onde será possível fazer o upload desse documento que nós falamos agora há pouco. Segundo passo, escolher o programa. Vamos supor aqui que a gente está preenchendo uma carta para um produtor rural. Então ele vai escolher dentre as linhas e os programas do FCO, aquela que mais se adequa, né? Depois de já ter dado uma lida lá na programação, caso ainda não tenha feito, aqui nesse campo existe um link para você ir até a programação e verificar direitinho qual que é a linha, qual o programa que mais se adequa à sua proposta. Mas vamos supor aqui que seja desenvolvimento rural. Você clicou em desenvolvimento rural, né? Então já vai ficar setado aqui o programa de desenvolvimento rural. E você vai identificar agora o proponente. Nós identificamos quem é o responsável pelo preenchimento da carta. Agora nós vamos indicar quem é o proponente, porque pode ser pessoas diferentes ou você pode simplesmente repetir. Tem uma opção que você clica e repete os dados quando a mesma pessoa que está preenchendo é o mesmo interessado. Então, preenchido. Aqui vamos supor que é uma agropecuária, porque pode ser, no caso da atividade rural, pode ser a pessoa física ou o CNPJ, né? Ou a pessoa jurídica. Aqui no exemplo seria uma agropecuária Bom Jardim, CNPJ tal, a data de constituição. Aqui é importante, vejam que vocês vão precisar de inserir o CNAE. Como que insere o CNAE? Vocês clicam na lupa, vai aparecer essa telinha, vocês podem fazer a pesquisa pelo número do CNAE ou pelo tipo, ou da denominação da atividade. Vamos supor que vocês já tenham então esse número, né, do CNAE, fornecido lá pelo contador, vocês digitam o código CNAE e faz o filtro. E logo embaixo então vai aparecer qual é a atividade. Você clicou na atividade, aquele campo então já está preenchido. Ele então já completa aqui a denominação da atividade conforme o que você indicou. Então chegamos no item 4 da carta consulta, outros proponentes. O que seria outros proponentes? Isso ocorre muito na atividade rural, quando dois CPFs, né, duas pessoas físicas, se unem para poder pleitear um financiamento. Vamos supor dois irmãos, João e José, se unem para poder pleitear um financiamento e José está preenchendo a carta. Então aqui que entraria esse segundo corresponsável, né? Essa segunda pessoa que vai participar dessa operação de crédito. Então ele vai preencher aqui o nome, o e-mail, o CPF e o telefone. Agora uma coisa muito importante que não pode esquecer é que cada uma dessas pessoas que forem serem adicionadas precisa clicar aqui adicionar a tabela. Preencheu o nome, adicionou a tabela. Preencheu o segundo, adicionou na tabela. Certinho? Chegamos no item 5 da carta consulta. O item 5 ele faz referência à instituição financeira da qual você tem a sua conta. Aqui a gente imagina que você já esteve na sua agência, já conversou com o seu gerente, já fez a abertura da conta, porque aqui você vai precisar de indicar qual é essa agência. Se você não entrou em contato ainda com o seu gerente, sua agência de relacionamento, essa carta vai chegar lá na agência e o gerente não vai saber quem é o responsável por conduzir essa operação. Então aqui eu deixo uma dica que você vá primeiro no seu agente financeiro, procure sua agência de relacionamento, faça a abertura da conta e com o número do prefixo em mãos, né, o número da agência em mãos, você vem aqui e faça o preenchimento. Existem duas formas de fazer a busca, né?
Você pode pesquisar direto pelo número do prefixo, por exemplo, se colocar aqui 2863, vai aparecer a agência do Banco do Brasil do Conjunto Nacional. Se você colocar aqui Sicoob Crédito Brasília, vai aparecer aqui Sicoob Crédito Brasília. Então você pode pesquisar tanto pelo nome do banco ou pelo número do prefixo. Existem essas duas formas. Identificou aqui qual é a sua agência de relacionamento, né? Basta clicar e todos esses campos serão preenchidos. Então, aqui não são campos editáveis. Você pesquisou através da lupinha aqui, identificou a sua agência, né? Fez o filtro. Quando você clicar sobre a agência, sua agência de relacionamento, todos esses demais campos serão preenchidos automaticamente. Chegando então no campo 6, que seria contatos adicionais, seria aquele campo para você indicar o contato do seu contador, do engenheiro agrônomo da fazenda, alguém que possa auxiliar, né, com informações, pode subsidiar a análise com informações a respeito do empreendimento. Então aqui você vai colocar o nome da pessoa, o telefone e qual é a função, é o contador, é o engenheiro agrônomo, né, que também é um campo que você pode adicionar vários nomes, porém lembrando sempre que cada um deles adiciona a tabela, preenche o segundo, adiciona na tabela. Bem, chegamos então na parte onde você vai informar a localização geográfica do empreendimento que será beneficiado com o FCO. Aqui nós deixamos um link que vai te levar para um tutorial onde você vai conseguir obter essa informação ou através do GPS ou um aplicativo do celular. Você vai informar aqui então uma coordenada de latitude e longitude para preencher esses campos. Objetivos do empreendimento, que eu gostaria de fazer uma observação, que nós pulamos do 7 direto para o 9, porque tem alguns campos que são de preenchimento exclusivo para algumas linhas de financiamento. Exemplo, atividade empresarial, industrial. Então aqui nós estamos preenchendo uma carta para um produtor rural, né, da linha de desenvolvimento rural, então a gente já pulou aqui direto para o campo 9. Campo 9, objetivos do empreendimento. Aqui você vai detalhar o que é o seu empreendimento. Você vai adquirir um trator, você vai fazer ampliação, né, da sua atividade produtiva, através da aquisição de uma plantadeira. Aqui você vai detalhar o que é o empreendimento e, havendo alguma dúvida em qualquer um desses campos, gostaria também de fazer uma outra observação, que é esse campo ajuda. Clicou na interrogação, vai abrir um campo ajuda para poder te auxiliar no preenchimento de todos esses campos abertos. Bem, chegamos então no campo 10, que seria as imposições ambientais. Aqui nesse campo você vai descrever se você possui a sua licença prévia, licença de instalação, licença de operação, ou até mesmo a dispensa da licença, a outorga de uso da água. É aqui nesse campo que você vai fazer a descrição e também vai poder enviar o documento. Você descreve qual é o documento, abre aqui nesse clica aqui, puxa o documento da árvore do seu computador, né, um arquivo PDF até 50 MB e adiciona a tabela. E chegamos então no 11, que seria enquadramento em programa oficial. Aqui você vai descrever se seu empreendimento ele possui amparo em algum programa oficial do governo. Exemplo, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, ou qualquer outro programa oficial que você queira descrever aqui nesse campo, seria então nesse campo 11. Chegamos então no campo 13, contrapartidas sociais. Perceba que a gente deu um salto, né, do 11 para o 13, em razão das características da carta do produtor rural, da carta dessa linha de financiamento, né, como eu disse antes. E contrapartidas sociais, o que seria? Projetos acima de 10 milhões para empreendedores de médio e grande porte, como um campo opcional, poderão descrever aqui quais são as suas contrapartidas sociais. Faz alguma ajuda, alguma instituição e tem dela um documento, uma declaração, é nesse campo aqui que você vai informar. Lembrando que é um campo opcional para operações acima de 10 milhões para empreendedores de médio e grande porte. Certinho? Aqui a gente finaliza a primeira parte da carta consulta. Você chegou até aqui em preencher os dados econômicos, a qualquer momento da carta, não só nesse momento, mas se você clicar em preencher os dados econômicos, seu formulário está salvo. Depois você pode voltar lá em Minhas Solicitações, encontrar essa carta que você iniciou o preenchimento e dar continuidade. Mas a qualquer momento, você voltou aqui, lá na parte superior direita da carta vai estar a opção de salvar o formulário. Ou simplesmente clicou em preencher os dados econômicos, automaticamente também você já vai estar salvando o seu formulário. Aqui você tem a opção de cancelar ou a opção de continuar. Vencida essa primeira etapa,
Bem, vamos então preencher os dados econômicos. A primeira opção que me aparece ali é para eu informar quais são esses investimentos. Se são investimentos com ou sem capital de giro associado, né, investimento fixo ou semifixo, a compra do trator, também vou associar a um custeio, né, limitado a 30%, ou se vai ser só o investimento da máquina, ou outra opção, pode ser só o custeio, aí seria a opção de baixo, custeio dissociado, não está associado a nenhum outro investimento. Após indicado qual o tipo de investimento, nós vamos aqui para a informação quanto ao faturamento anterior. Se é um empreendedor que já está na atividade, ele vai clicar aqui nesse quadrinho, vai aparecer um campo para ele informar quais foram as suas receitas dos últimos 12 meses. Mas vamos supor que é um produtor que está implantando agora a sua atividade, sem problema esse campo ficar em branco, né? Porém, se é um projeto de alta relevância, os projetos com assistência máxima anual acima de 20 milhões, automaticamente quando clicar aqui informando que é um projeto de alta relevância, o campo de cima será automaticamente preenchido e vai abrir então o campo para preencher as receitas. Como que se preenche então essas receitas? Você vai dizer qual é o item que você produz, se é milho, se é soja, se é gado, né? É a unidade de produção, se é saca, se é toneladas, se é cabeça, arroba, o valor unitário e a produção. E o sistema vai então calcular a receita total, sendo a multiplicação da produção vezes o valor unitário, e você adiciona a tabela. Preenche o segundo item. Agora eu vou preencher da soja. Soja, da mesma forma, quantos itens forem necessários, lembrando sempre de adicionar na tabela os valores. E com essas receitas preenchidas, né, do ano 1 até o ano 5, o sistema então vai calcular o seu porte. No caso aqui, um pequeno médio. O produtor pequeno médio, que tem um limite financiável, então o sistema já fez o enquadramento de 90%. Então, com esse percentual em mente, a gente vai preencher então os itens financiados. No caso aqui, um trator. Qual a participação do FCO? Sempre lembrando desse percentual de 90 a 10. Então, 90 seria o máximo, pode ser menor, sim. Maior, vai aparecer aqui um alerta para você ficar atento que a participação do FCO está superior ao enquadramento, né? No caso aqui, 500 mil é a participação do FCO, 62 é a contrapartida, né? Seria os recursos próprios, total aqui 562 mil. Inserir na tabela, envia aqui para baixo, vai escrevendo item por item, e a qualquer momento você pode vir e clicar aqui nessa opção editar e complementar a informação, né? Atualizar o valor do orçamento, fazer esses ajustes durante esse processo de preenchimento. Ou, posteriormente, né, se enviou a sua carta, o gerente do banco pediu algum ajuste, você vai poder voltar, clicar nesses campos de edição e fazer o ajuste, caso seja necessário. Mas sempre lembrando do percentual aqui do enquadramento quanto ao porte. Aqui você já vai visualizar um totalizador, né? Caso tenha um capital de giro associado, aqui vai aparecer um campo muito parecido com esse aqui, para você informar quanto de custeio você está pleiteando, e aqui o totalizador. Nesse caso aqui específico, 88% é a participação do FCO, 11% é recurso próprio, está dentro do enquadramento, né, que o máximo é 90, beleza, que vai passar. E vamos informar para o sistema então a orçamentação, item por item, né? Aqui tem essa limitação, tem que ser item por item, um PDF até 50 MB, colocou qual é a descrição do orçamento, vem aqui no anexo, clica aqui nesse Clips, faz o upload do arquivo em PDF e adiciona na tabela. Aqui são 2 itens, então aqui vai ter que ter 2 orçamentos, né? Ou no caso um orçamento contendo os 2 itens. Mas sempre ficar atento a essa questão do orçamento. Então chegamos no campo justificativas. O que seria? Aqui você vai detalhar qual é a importância do seu empreendimento para o desenvolvimento da região e do município a qual o seu empreendimento é inserido. Caso seja um empreendimento acima de 20 milhões, né, para aqueles projetos de alta relevância, aí vai ser necessário você preencher aqui o campo seguinte, mas somente para os empreendimentos acima de 20 milhões, caso não seja, né, coloca
não se aplica e a gente segue em frente. Quais os benefícios sociais a serem alcançados? Aqui você vai dizer que vai gerar renda, emprego, renda, vai dizer quais são os benefícios que vão ser alcançados com o seu empreendimento. E também, sendo um empreendimento de alta relevância, acima de 20 milhões, você tem que detalhar, quantificar isso dos últimos 5 anos. E aqui no finalzinho, aqui no pé da página, tem uma perguntinha dizendo qual é a capacidade de desenvolvimento, né, do seu empreendimento. Seria o quê? Desenvolvimento de outros setores, por exemplo, aqui manutenção de máquinas, né, assistência técnica. O que esse empreendimento vai estimular em outros setores? Seria mais ou menos isso. Criação de empregos, aqui cabe uma atenção. Quando você coloca um emprego direto e vai colocar que depois do investimento vai gerar mais um emprego, então é o que já existe mais o que será gerado, né? Então 2 empregos, indireto da mesma forma. Ele atualmente gera 2 empregos indiretos, com o empreendimento vai gerar mais 2, então após o investimento, 4 empregos. Haverá capacitação da mão de obra? Sim ou não? Origem da matéria-prima, né? 50% vai vir da região, 50% vai vir de outros estados, né? Você vai detalhar aqui qual é esse percentual, ou vai vir 100% do exterior, aqui você vai detalhar. O total tem que fechar em 100%. O nome da principal matéria-prima não seria só o nome, qual é, se puder também quantificá-la, né? Aqui é fertilizante, a maior parte do percentual maior é fertilizantes e defensivos, ou sua matéria-prima, detalhar ela aqui, dizer qual é e qual a distância que você está desse fornecedor. No caso aqui do exemplo, 22 quilômetros. Qual mercado atingir? Da mesma forma, você vai colocar qual o percentual da região, em outros estados, o total tem que fechar em 100%. Os principais concorrentes, vai detalhar ele aqui, quais são suas vantagens competitivas, né, os principais tributos. Aqui eu peço uma atenção especial, porque quando você clica e aparece a lista de tributos, e você seleciona, por exemplo, aqui imposto sobre o ITR, né? Você tem que vir aqui e colocar qual é a alíquota. E esse cálculo é realizado automaticamente e os demais tributos da mesma forma. Você indica, informa a alíquota e adiciona na tabela. Então chegamos aqui no campo 38, que seria outras informações. É onde você vai poder mostrar o diferencial do seu empreendimento, dizer que você participa de um projeto de integração, lavoura, pecuária, floresta, que você tem um cultivo orgânico ou não. É algo que diferencia um projeto de integração de aves ou suínos. É um campo que você vai poder detalhar isso e não só detalhar, como também fazer o upload desse documento. Uma carta de intenção, algo nesse sentido. Você pode fazer aqui algum documento que você vê que é importante para poder justificar o seu pleito, aí você faz da mesma forma, descreve, insere, adiciona. Bem, então chegamos ao final do preenchimento da segunda etapa da carta consulta. E aqui vocês podem perceber que tem a opção de voltar para aquela primeira tela da descrição, dos dados descritivos, né, do preenchimento dos dados descritivos, ou avançar para a página seguinte, que seria a página da declaração da LGPD, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Vocês vão dar uma lida, estando de acordo, vai setar o de acordo e poderão baixar o PDF dessa carta que vocês acabaram de preencher. Lembrando, caso esteja sendo preenchido por um consultor, o consultor recebe um e-mail automático dizendo que foi preenchida a carta consulta e o proponente também recebe, que foi um e-mail dizendo que foi uma carta preenchida em seu favor. Ele recebe também a cópia lá do PDF da carta preenchida. E a partir do momento que você clicar em enviar, né, nós vamos verificar se tem alguém lá na agência indicada para receber essa carta. Tendo alguma pessoa já cadastrada, um login ativo lá nessa agência, o gerente já vai ser também notificado por um e-mail dizendo que tem uma carta lá para ele poder analisar. Terminamos aqui o treinamento. Em nome da parceria da SUDECO com a CNA, eu gostaria de agradecer vocês, produtores rurais, extensionistas, vocês dos sindicatos, por nos acompanhar nesse treinamento até aqui. Eu fico à disposição, está aqui meus e-mails, o e-mail do sistema, o meu e-mail pessoal, e o e-mail da ouvidoria da SUDECO, né? Qualquer dúvida, reclamação, sugestão, estamos aqui à disposição. Muito obrigado.